Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos, nós passamos agora a estudar o movimento retilíneo uniforme. Bom, primeiramente vamos tentar estudar ou analisar essas palavras. Então, quando eu vejo que o movimento é retilíneo, é porque ele tem uma trajetória que é uma linha reta, tá? Quando eu digo que ele é uniforme, eu estou dizendo que ele possui velocidade constante, certo? Se ele possui velocidade constante, significa dizer que, para essa situação, a minha velocidade média vai ser exatamente igual à velocidade com que o objeto vai andar o tempo todo, ok? Então, sendo isso verdade, a gente vai poder ter certeza de que essa equação aqui, que nós já utilizávamos, vamos continuar utilizando. Não tenha dúvidas quanto a isso, tá certo? Entretanto, eu consigo ajeitar ele um pouco e consigo escrever o seguinte, ó. X igual a xi mais v vezes t. Xi ou x0 aqui, enfim, tá? Mas olha só, de onde é que surge essa equação? Essa equação surge daqui. Quando, por exemplo, eu vou escrever que o ΔX é a posição final menos a posição inicial, que o meu ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Mas eu digo que esse meu tempo inicial é zero. Então, eu passo esse cara para lá multiplicando. Passo esse cara para lá somando. E eu chego a essa equação, tá certo? Bom, chegar a essa equação, x igual a xi mais v vezes t, significa dizer que eu tenho agora uma função horária das posições, dos espaços, tá? Tem autor que usa posição, tem autor que usa espaço. Mas agora, o que é função horária? É uma função horária, quer dizer que está associada ao tempo. Opa! Ao tempo. Das posições, dos espaços, está associado ao lugar. Ou seja, eu tenho uma equação que me diz qual a posição dele em função do tempo, desde que eu conheça a sua posição inicial e a sua velocidade. Por exemplo, vamos aqui pular aqui mais uma página e vamos lá ver os exemplos que nós temos. Olha só. Uma bicicleta movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária. X igual a 10 mais 2t. Então, x é igual a 10 mais 2t no sistema internacional, tá? Isso é importante a gente gravar. Ele pede qual a sua posição inicial e qual a sua velocidade. A partir do momento que eu sei que esse aqui é um movimento retilíneo uniforme, eu sei que a minha equação é do tipo x igual a xi mais v vezes t, eu simplesmente vou comparar. Quem que é a minha posição inicial? A minha posição inicial são os meus 10 metros. Qual que é a minha velocidade? Bom, a minha velocidade são os meus 2 metros por segundo. Isso significa dizer que se eu vou analisar isso como sendo um movimento, tá? E aí
eu estou supondo que a minha reta positiva está para lá, x em metros, tá? Se essa minha posição, se é isso que está acontecendo, tá? Ele está saindo da posição 10 metros, então eu vou botar aqui o 0, 5, 10, 15, 20. Esse meu móvel aqui está saindo da posição 10 metros, tá? É isso que está me dizendo essa posição inicial, tá? Então aqui é a minha posição inicial. E ele está indo com uma velocidade de 2 metros por segundo, positivo. Então ele saiu daqui e está indo para lá com uma velocidade de 2 metros por segundo. Perceba que tudo isso, todas essas informações, eu tirei dessa equação aqui. Bom, se ele está andando a 2 metros por segundo, deixa eu só confirmar aqui mais uma informação. Então o exemplo 6 acabou, aí agora vem o exemplo 7, né? Mas antes de ir para o exemplo 7, vamos continuar aqui mais um pouquinho, tá certo? A partir do momento que eu sei aquela informação, que o meu x é igual a 10 mais 2t, eu posso aqui fazer dois cálculos adicionais, e somente dois. Eu posso, por exemplo, perguntar onde que ele vai estar daqui a 2 segundos. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego esse tempo igual a 2 e coloco no lugar do t. Então, vai ficar x igual a 10 mais 2 vezes t, que é 2. Primeiro eu faço a multiplicação, para depois fazer a soma. Opa, não é 10, é 14, perdão. Certo? Então, daqui a 2 segundos, ele vai estar aqui assim. Ok? E a outra possibilidade de pergunta seria, após quanto tempo ele vai passar na posição x igual a 20 metros. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar esse 20 e colocar no lugar do x. Então, vai ficar assim. 20 igual a 10 mais 2t. Tá? Tenho que isolar o t. Passo 10 para cá subtraindo. 20 menos 10 dá 10. E esse 2 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Dessa forma, eu tenho que o tempo está valendo 5 segundos. Eu posso te afirmar categoricamente que, matematicamente falando, no movimento retilíneo uniforme, são esses os cálculos que a gente pode pedir. Nada diferente disso. Tá? Óbvio que para cada questão, né, eu vou ter uma função horária das posições diferentes. Mas é isso que a gente vai poder fazer no máximo dentro dessas questões. Tá certo? A próxima questão, o exemplo 7, ele diz o seguinte. Uma partícula move-se em linha reta obedecendo a seguinte função horária. X igual a menos 5 mais 20t. Então, x igual a menos 5 mais 20t. Determine posição inicial da partícula e a velocidade da partícula. Então, novamente, para eu saber a posição inicial e a velocidade, se eu tenho a função, é só comparar. X igual a xi mais v vezes t. Então, posição inicial, menos 5. Então, na letra A posição inicial é igual a menos 5 metros. Na letra B, ele quer saber a velocidade. Está aqui. Então, na letra B, a velocidade é igual a 20 metros por segundo. Vamos lembrar que metros por segundo são as minhas unidades do Sistema Internacional. E aí, na letra C, ele pede qual a posição da partícula no instante 5 segundos. Então, na letra C, deixa eu mudar de cor aqui. A pergunta é, qual a posição da partícula, onde que ele vai estar, quando o tempo for igual a 5 segundos. O que eu tenho que fazer? Vou pegar esses 5 segundos e colocar aqui no lugar do t. Então, vai ficar x
igual a menos 5 mais 20 vezes 5. Primeiro eu faço a multiplicação, para depois fazer a soma e a subtração. Ok? E com isso, encerramos mais uma questão. Perceba que a matemática é extremamente simples. Eu só preciso tomar cuidado com ela, tá certo? Bom, próxima questão. 8. Um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária. X igual a 10 mais 2t. A minha função é x igual a 10 mais 2t. Também no sistema internacional, vamos só conferir. Isso. Determine o instante, ele quer saber o tempo em que ela passa pelo ponto material, 36 metros. Então ele quer saber após quanto tempo ele vai passar no x igual a 36 metros. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 36 aqui e colocar lá no lugar do x. 36 igual a 10 mais 2t. Para eu deixar isso aqui sozinho, eu passo 10 para lá subtraindo. Então, 36 menos 10 é igual a 2t. Isso aqui dá 26. Esse 2 que está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, após 13 segundos, eu consigo chegar no meu destino lá, que nesse caso é os 36 metros. Ok? Bom, questão 8, questão 9. O móvel movimenta-se sobre uma trajetória retilínea no sentido da trajetória, então é sentido positivo, com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, nesse caso aqui, a minha velocidade ela vai ser mais 2 metros por segundo. Por que mais? Porque ela está no mesmo sentido da trajetória, sentido positivo. Sabe-se que no instante inicial, o móvel se encontra numa posição a 40 metros do lado negativo da origem. Então, ele está lá no lado negativo. Então, quer dizer que a minha posição inicial é menos 40 metros. Tá certo? Vamos ver a pergunta. Determine a equação horária das posições para esse movimento. Ele quer que você determine a equação matemática do tipo x igual a xi mais v vezes t para esse movimento. Bom, se você olhar as equações anteriores, eu tinha velocidade inicial e tempo. Posição inicial e velocidade. Posição inicial e velocidade. Então quer dizer que agora, da mesma forma, eu já sei quem é a minha posição inicial, quem é a minha velocidade. Então a minha equação fica x igual a xi menos 40 mais velocidade vezes tempo. Equação horária das posições eu não mudo, eu não substituo nada, é só colocar a posição inicial e a velocidade nos seus respectivos lugares que está tudo certo, ok? Bom, voltando lá para o meu programa, para o meu arquivo, perdão. Agora a gente vai falar sobre gráficos. Então olha só, o gráfico ele é uma maneira diferenciada e inteligente da gente passar uma informação. Por exemplo, esse gráfico aqui é um gráfico de barras e eu tenho aqui a venda de bicicletas em 2009. Então em janeiro vendeu mais ou menos 45, em fevereiro quase 60, em março caiu para quase 30. Então se você para olhar, ele vai te dizendo mês a mês quantas bicicletas foram vendidas em 2009, por exemplo, numa determinada loja. Por exemplo, a gente pode fazer um gráfico em forma de disco, né? E a partir daqui saber, por exemplo, preferência por modalidades esportivas. Futebol, 40% gostam de futebol. O vôlei, 30%. Basquete, 15%. Natação, 10%. E outros esportes, 5%. Perceba que é um outro tipo de gráfico. Agora, como é que é o gráfico do movimento uniforme? Bom, nós já sabemos que a velocidade do movimento uniforme ela é constante. Então ela pode ser, por exemplo, mais 10, mas ela pode ser menos 10. Então, se eu quero
o gráfico da velocidade em função do tempo, ou ele vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo aqui, tá? Ou ele vai ser uma reta paralela aqui. Se eu for calcular essa área aqui embaixo, ele vai me fornecer o ΔX, tá? ΔS, ΔX é a mesma grandeza, lembrando que eu já disse para vocês que dependendo do autor ele usa ΔS, dependendo ele usa ΔX. Agora, a posição em função do tempo. A posição, ela pode fazer isso. Então, a posição inicial aqui é 0, tá? E a velocidade é positiva, porque ele foi para esse lado aqui do eixo X. Aqui ele já saiu um pouquinho para frente, tá? E a velocidade é positiva. Agora, se ele saiu do zero com velocidade negativa, olha só como é que vai ser a minha trajetória. Se ele saiu de uma posição inicial e está saindo lá de cima, olha só como é que vai ser a trajetória. Ah, o que está acontecendo quando ele passa nesse ponto aqui? Quando ele passa nesse ponto, ele está passando no S igual a zero, no X igual a zero, tá certo? E quando ele passa aqui, tá? Então, olha só, quando a gente começa a pensar nesses gráficos, eu vou mostrar para vocês uma maneira simples da gente parar e pensar. Lembra que nós vimos uma equação, por exemplo, essa daqui? X igual a xi mais v vezes t. E eu vou fazer o seguinte, x igual a menos 10 mais 5 vezes t. Então, a gente já sabe que a posição inicial é menos 10 metros e que a velocidade desse objeto é 5 metros por segundo. Então, se eu tenho aqui a minha linha reta, tá? Ele está saindo aqui do menos 10. Vou botar aqui menos 5, 0, 5, 10, x em metros. Então, ele está saindo aqui do menos 10 com velocidade de mais 5 metros por segundo. Então, ele está indo para lá, ok? Como é que eu posso saber a posição dele ao longo do tempo? Eu posso fazer a seguinte situação. Eu tenho aqui uma tabela. Para essa tabela, eu posso dizer os valores que eu quero para t, substituir na minha equação x igual a menos 10 mais 5t, para eu poder achar o x. Então, por exemplo, t igual a 0. Então, x igual a 10, menos 10 mais 5 vezes 0. 5 vezes 0 dá 0, sobra menos 10. Onde é que ele vai estar daqui a um segundo? Bom, x igual a menos 10 mais 5 vezes 1. Multiplico primeiro, depois somo. Daqui a 2 segundos, x igual a menos 10 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Mais 10 com menos 10 vai dar 0. Dessa forma, se eu vou montar um gráfico da posição em função do tempo, tá? Então, aqui eu vou ter o meu x em metros e aqui o meu tempo em segundos. Bom, eu vou colocar aqui o menos 10, o menos 5, aqui é o 0, aqui vai ser o 5, o 10, o 15 e por aí vai. Aqui vai ser o 1, o 2, o 3, o 4. Então, olha só. Eu sei que quando o tempo é igual a 0, a posição é menos 10. Está aqui. Quando o tempo é igual a 1, a posição é menos 5. Está aqui. Quando o tempo é igual a 2, a posição é 0. Quando o tempo é igual a 3, vai ser 5. Quando o tempo for igual a 4, vai ser 10. Dessa forma, eu consigo traçar uma reta que faz exatamente isso. Ok? Então, perceba.
Ele está andando em linha reta, então, depois de 1 segundo ele está aqui. Depois de 1 segundo ele está aqui. Depois de 2 segundos ele está aqui. 3 segundos ele está aqui. 4 segundos ele está aqui. Então, ele está andando nesse sentido daqui para lá, ok? Mas quando eu começo a cruzar a informação com o tempo, ele vai me dando esses pontos ao longo dessa trajetória, tá certo? Bom, perceba que esse gráfico aqui é o da posição em função do tempo. Se fosse para eu calcular ou organizar o gráfico da velocidade em função do tempo, olha só como ele seria. Então aqui eu tenho, por exemplo, a velocidade, aqui eu tenho o tempo, então aqui eu vou colocar a velocidade em metros por segundo, aqui eu vou colocar o tempo em segundos, e se você lembra, a gente viu que não interessa se é 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, a velocidade do meu carro sempre está valendo aqui mais mais 5 metros por segundo. Então, para eu ter um gráfico de maneira decente, eu preciso colocar aqui qual é a grandeza e a sua unidade de medida. O mesmo aconteceu aqui e o mesmo também aconteceu aqui, ó. Eu estou dizendo que eu estou trabalhando com a posição, tá, em função do tempo. Eu preciso estar bem atento a todas essas informações, ok? Bom, voltando lá para o nosso arquivo, ele traz o seguinte exemplo. O gráfico indica a posição de um móvel no decorrer do tempo sobre uma trajetória retilínea. Então, olha só. Ele está me dizendo que esse aqui é o x em metros, esse é o tempo em segundos. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho tempo em segundos, x em metros. Então, aqui está o meu x em metros. Aqui está o meu tempo em segundos. Aí aqui eu tenho quais valores lá, vamos só lembrar lá. Então aqui, menos 10, menos 20, menos 30, tá? Após 2 segundos ele está no menos 20. Após 2 segundos, então vamos botar aqui 1 segundo, 2 segundos. Após 2 segundos, ele está aqui no menos 20, tá certo? E aí eu consigo traçar uma reta, né? Saindo do menos 30, passando do menos 20, em algum momento ele vai cruzar lá a linha do zero, ok? Bom, aí vamos ver as perguntas que ele nos faz agora. Qual a posição inicial do móvel? Então vamos lá. Posição inicial do móvel. Ele começou a posição inicial aqui no menos 30. Então vamos lá. Posição inicial menos 30 metros, tá certo? Letra B. Qual a velocidade do móvel? Bom, para eu saber a velocidade, eu vou ter que pensar na seguinte situação. Eu consigo desenhar aqui um triângulo, certo? E eu consigo ver, olha, ele andou quantos metros? Do menos 30 até o menos 20, ele andou 10 metros. Em quanto tempo ele andou esses 10 metros? Em 2 segundos. Está aqui essas informações. Então, para eu calcular a velocidade na letra B, eu vou calcular ΔX sobre ΔT. Ele andou 10 metros em 2 segundos. Isso me dá uma velocidade de 5 metros por segundo. Fechou a letra B. Letra C. Determine a função horária da posição em função do tempo. Então, para eu calcular a função horária, vamos lembrar que a função horária é simplesmente
eu escrever x igual a xi mais v vezes t. Posição inicial, menos 30. Velocidade, 5 vezes t. Lembrando que função horária eu não resolvo, eu deixo ela assim, tá certo? E aí vem a letra D, tá? A pergunta referente à letra D, que nos diz o seguinte: determine a posição do móvel no instante 20 segundos. Então ele quer saber onde que o móvel vai estar daqui a 20 segundos. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar esse 20 lá naquela informação, x igual a menos 30 mais 5 vezes 20, e aí resolvo, né? Primeiro a multiplicação, depois a soma e subtração. Certo? Então, olha só, com isso nós terminamos os nossos estudos sobre o movimento uniforme e dessa forma estamos aptos para fazer a nossa primeira avaliação. Grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.